Amados irmãos, a paz. Sejam bem-vindos à edição número 84 do Master Coach em prol da administração da palavra. Esta rúbrica enquadra-se no coaching espiritual, que tem como intuito difundir a boa nova através do ensino da palavra, através do estudo teológico que nós fazemos em dois momentos. O primeiro momento é separado, enquanto um eremita, nós fazemos um estudo profundo para de lá, de seguida, sermos convencidos a partilhar estas revelações em sede de confraternização. Em um ambiente como este, em uma assembleia como esta, que nós partilhamos a boa nova do Evangelho, nós apresentamos a Cristo como o mistério do plano de Deus, e nós também apresentamos a Cristo como sendo o único intermediário entre Deus e a humanidade. Constitui nossos objetivos, por intermédio desta rúbrica, é incentivar as pessoas, no tanto que o povo de Deus, a ter o hábito da leitura contínua e diária às Escrituras Sagradas, o hábito de desenvolver nas pessoas o hábito de orarem e intercederem ao Senhor através de orações que impactam, orações baseadas nas Escrituras Sagradas. É também nosso objetivo apresentar a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, enquanto sendo também Deus, pois existe um e único Deus. As três pessoas são igualmente um e único Deus, bem como também poder alimentar continuamente os nossos líderes ou a nossa comunidade, nós enquanto líderes comunitários, para que possamos de uma forma sistemática transmitir ou partilhar informações, conhecimentos, bem como revelações na base das Escrituras Sagradas, para que haja uma maior convergência entre o conhecimento de liderança de base científico, humano, com o conhecimento de liderança de base espiritual. De seguida, vamos então entrar com mais profundidade no tema de hoje. O tema que nós vamos meditar hoje é a compaixão de Deus para todos os seres humanos. Este tema nós vamos refletir à luz do livro do profeta Jonas. E nós vamos ver todo o livro do profeta Jonas, do capítulo 1, verso 1 ao capítulo 4, verso 11. Antes, porém, de entrar com profundidade a este tema, vamos nos lembrar ou recordar aquilo que nós tratamos na última edição do Master Coach em prol da administração da palavra. E nesta nós falamos ou refletimos sobre o livro do profeta Daniel. E aqui no livro do profeta Daniel, nós compreendemos quem foi Daniel, de que forma é que Daniel e seus três amigos foram parar lá na corte de Nabucodonosor, a quando da invasão e ocupação de Israel pelos babilônios e a instrução que fora dada para que eles identificassem lá em Israel jovens que fossem perfeitos. Por perfeição, eles designavam jovens que fossem fisicamente esbeltos, que tivessem um bom aspecto, jovens que fossem descendentes da família real, jovens que tivessem uma educação religiosa. Então, essa era a perfeição, não só física, mas também uma perfeição moral, que se identificou como padrão para identificar Daniel e seus três amigos. Uma vez esses tendo sido inseridos na corte de Nabucodonosor, eles deveriam passar por um programa com a duração de 3 anos e meio, em que eles seriam ensinados toda a sabedoria da Babilônia, isto é, a língua e a cultura, para que depois estes fossem a servir como eunucos ao rei Nabucodonosor. Em decorrência disto, que Daniel toma a decisão arriscada, uma resolução de ele não aceitar ingerir os alimentos que eram servidos ou que eles tinham direito, que eram as mesmas refeições que era preparada no palácio, pois estes
tinham o hábito ou ritual de atirar parte dos alimentos ao chão, bem como a bebida para o chão. Eles tinham direito a todas as iguarias que eram servidas ao rei no palácio, bem como o vinho que era servido ao próprio rei. Mas Daniel tomou a decisão de não ingerir esses alimentos. Do contrário, ele tomou a decisão de se alimentar tão somente de legumes e de água, para que ele não fosse corrompido, para que ele não ficasse com a fé manchada. Então, essa foi a forma que Daniel seguiu para que ele ratificasse ou anunciasse que ele estava a sinalizar que ele não iria compactuar com aquela idolatria que estava a ser praticada. É desta forma que Daniel foi achado como o mais sábio dentre todos os sábios da Babilônia e, consequentemente, foi confiado o grau ou a função mais importante dentro da Babilônia. Por quê? Porque Daniel foi um instrumento do Senhor que foi usado para que ele operasse a graça do Senhor por intermédio de Daniel. Foi Daniel que recebeu os dons da visão, o dom do sonho, o dom do entendimento e o dom da profecia, para que ele não só interpretasse pelo princípio da dupla referência aquele sonho que criou um problema ao rei Nabucodonosor. Ele não só interpretou aquele sonho num contexto do que estava para acontecer eminentemente, mas também ele foi uma interpretação escatológica. É por isso que o livro de Daniel é considerado como sendo um livro escatológico, e Daniel é considerado um profeta escatológico, na medida em que Daniel conseguiu interpretar qual seria todo o percurso dos governos gentios que iriam ser usados por Deus desde a queda de Israel até ao regresso de Cristo. Então vamos agora nos concentrar para o tópico 2. Então este é a compaixão de Deus para todos os seres humanos. Nós vamos meditar isso à luz do livro do profeta Jonas, de 1:1 até 4:11. E vamos estudar esse livro. Nós vamos subdividir este livro para efeitos de estudo em 2 secções, e cada seção com 2 partes. Ao todo, o livro vamos estudar em 4 partes. Então, a primeira secção refere-se ao primeiro chamado de Jonas, e a segunda secção refere-se ao segundo chamado de Jonas. Dentro da primeira secção, que é o primeiro chamado de Jonas, nós temos a primeira parte quando há uma convivência entre os Jonas e os marinheiros, em que pelo ato de Jonas converte marinheiros pagãos. A segunda parte é quando Jonas está agora está a estagiar um período que durou 3 dias no ventre de um peixe grande. Então, isto ainda fazendo parte do primeiro chamado de Jonas. Por quê? Porque Jonas havia fugido ao chamado ou à missão do Senhor. Na segunda sucessão, que é o segundo chamado de Jonas, é quando Jonas, aqui arrependido no ventre do peixe, ele manifesta o interesse de servir ao Senhor. Então, o Senhor dá-lhe uma nova chance por intermédio de um segundo chamado. Então, o Senhor lhe permite e lhe dá a mesma instrução para que ele se levantasse e ele fosse anunciar a ira do Senhor, para que levasse o povo de Nínive ao arrependimento. Então, é quando Jonas resolve dirigir-se a Nínive, e depois da sua ação de conversão, que foi tão eficaz como nunca se tinha visto antes, Jonas conseguiu levar uma nação inteira ao arrependimento. Então, depois disso, é quando, depois de Jonas ter conseguido arrepender a Nínive, depois Deus, então, tenta converter a Jonas. Por quê? Porque Jonas mostrou uma emoção instável pelo fato de ele ter visto com que os ninivitas tivessem sido perdoados pelo Senhor. Porque para Jonas, os ninivitas não mereciam o perdão do Senhor, na medida em que, para Jonas, os ninivitas eram inimigos deles, conquanto eram inimigos de Deus, e para ele, então, ele tinha uma visão míope sobre a salvação. Isto é, para Jonas, a misericórdia, o amor e a bondade de Deus era exclusivo dos judeus. E ele não tinha antes a revelação. Estamos a falar do Antigo Testamento. Ele não tinha antes a revelação de que a salvação de Deus era, afinal, oferecida para toda a humanidade, tal como o Senhor havia anunciado a Abraão. No livro de Gênesis, capítulo 12, verso 3, o Senhor diz a Abraão:
far-te pai de uma grande nação, e todos que te abençoarem serão abençoados, todos que te amaldiçoarem também serão amaldiçoados. Então vamos agora de seguida entrar com profundidade para cada um desses detalhes. Eu vou, antes de entrar para aqui, vou trazer o contexto. O contexto queremos dizer em que época, qual foi a situação, qual era o ambiente que estava à volta do Jonas que resultou esta literatura, que resultou na elaboração deste livro. O que estava a acontecer naquela altura? Então nós vamos primeiro perceber o contexto, vamos perceber também quem é Jonas, qual é a natureza de Jonas. E dentro de todas as escrituras sagradas, onde é que se enquadra o livro de Jonas? Então é sobre isso que nós, antes de mergulharmos para aqui, vamos compreender. O livro de Jonas está dentro, tivemos duas grandes subdivisões das escrituras sagradas, o Novo e o Antigo Testamento. Então o livro de Jonas está definitivamente no Antigo Testamento. Dentro da estrutura do Antigo Testamento, o livro de Jonas está no conjunto dos livros considerados livros proféticos. E dentro do conjunto dos livros proféticos, o livro de Jonas está na categoria dos livros dos profetas menores e não na categoria dos livros dos profetas maiores. Jonas, estando na categoria dos livros dos profetas menores, significa que o ofício de Jonas era um profeta do Senhor. Jonas. Em termos de contexto ou em termos de história, nós podemos facilmente depreender que o livro de Jonas ele não ocorre num contexto histórico. Por quê? Porque não há referências explícitas sobre local, descendência de Jonas, época histórica, que nos dê uma clareza sobre em que momento histórico é que ocorreu esta ação de Jonas, está registrada no livro de Jonas. Mas há um equívoco que nós temos que antes ver a fundo. É que o nome Jonas aparece várias vezes, ou algumas vezes nas escrituras sagradas, sobretudo no Antigo Testamento. Para além do Jonas, que é mencionado no livro de Jonas como o profeta Jonas, há um outro Jonas, também filho de Amitai, porque este Jonas também tem como paternidade Amitai. Então, existe um outro Jonas, também filho de Amitai, que aparece no livro histórico, no livro de Segunda de Reis, que aparece lá como sendo um profeta que esteve em apoio ao rei Jeroboão II. Rei Jeroboão II. Entretanto, o rei Jeroboão II, este esteve no seu reinado durante o século número 8. E no século número 8, essa altura, Israel era dominante, era um reino forte e que estava também em ascensão e consolidação do seu poder. Conquanto aquilo que é o pano de fundo que a mensagem do livro de Jonas traz não diz respeito a um período antes do exílio. De contrário, faz menção a um período pós-exílio. Consequentemente, não pode haver uma relação forte e justificável que este profeta Jonas é aquele Jonas que é mencionado no livro de 2 de Reis, que era um assistente direto pessoal do rei Jeroboão II. Então, esse é o primeiro equívoco que nós temos que compreender à luz das Sagradas Escrituras. E como já dissemos, ele é filho de Amitai. Sendo filho de Amitai, Jonas não tem nenhuma referência sobre se é filho de uma família real, tampouco que é também descendente de uma família de profetas. Somente consta que é filho de Amitai. Não vê sequer onde é que ele nasce, onde é que ele vive, também não consta essa informação. A verdade é que quando Jonas emerge, então Deus chama o Jonas e diz: levanta-te, vá ou suba até a Nínive, a grande cidade, e vai lá dizer-lhes que
as suas más obras ou as suas abominações subiram até a mim. Então, Deus está a chamar o profeta Jonas, sendo um profeta de Deus, para que ele usasse a fé que ele tinha enquanto um cristão, enquanto um profeta, para que ele pusesse isso ao serviço da obra do Senhor. O que Jonas faz? Jonas, ao receber essa orientação, essa missão do Senhor, ele, ao invés de obedecer essa missão e ir a Nínive, porque a instrução do Senhor era clara: levanta-te e vá até Nínive, vai anunciar a eles que a sua abominação subiu até mim. Então Jonas pensou com ele próprio: eu ir a Nínive, Nínive que são nossos inimigos, mas se eu for a Nínive e conseguir levar essa palavra de exortação e eles se arrependerem, Deus vai lhes perdoar. Então ele pensou: estes não merecem perdão. Então ele rejeitou com ele próprio esta missão. Então ele, ao invés de ir a Nínive, ele realmente levantou-se. Mas ele não vai a Nínive. Nínive que ficava a cerca de 800 quilômetros dali de onde ele estava. Ele, do contrário, decide ir para o este. Nínive ficava a nordeste, 800 quilômetros. Jonas, porque queria fugir dessa missão, em vez de ir a nordeste, 800 quilômetros a nordeste, que era Nínive, decidiu ir para o oeste. E foi para 3.000 quilômetros fora dali onde ele estava. Ele decidiu ir para Tarsis. Tarsis, que é uma zona lá na Espanha, onde se considerava que era uma colônia grega. Então, para os hebreus, o local onde Jonas decidiu ir era como se fosse a ponta do mundo, uma das pontas, um dos cantos do mundo. Então, Jonas, de uma forma premeditada, ele fugiu da missão que o Senhor tinha lhe dado. Ele rejeitou a missão e ele quis fugir de Deus. Por quê? Porque a instrução que Deus deu era para que ele se movimentasse o quê? Horizontalmente. O que Jonas faz? Jonas, ao invés de se movimentar horizontalmente, ele decide ir para Tarsis. Então, para ele ir ao Tarsis, ele primeiro teve que descer até uma zona portuária chamada Japa. É a primeira palavra que se usa, desce. Então, Jonas desce 3 vezes. Fiquem atentos nesta parte. A primeira vez que ele desce a Japa. Japa, que era uma zona portuária. Chegado a Japa, compra sua passagem e entra numa embarcação juntamente com outros membros tripulantes e parte naquela viagem. Uma vez dentro dessa embarcação, Jonas desce pela segunda vez para o porão daquele mesmo barco e fica lá com um sono profundo. Esta embarcação, enquanto está a navegar ao longo da sua viagem, trajetória em direção a Tarsis, a meio do percurso, Deus manda um vento muito forte. Esse vento vem e começou a criar uma tempestade, uma convulsão, a meio da navegação. Então, os tripulantes, sobretudo os marinheiros, começaram a ficar preocupados e estes, seguindo as instruções e a experiência que têm como pessoas que são marinheiros, que entendem que já passaram por tribulações parecidas. Então, eles, cada um, começou a invocar o seu Deus. Quando eles estão a invocar os seus deuses, do contrário, aquela tempestade só aumentava. Então, é quando o capitão dos marinheiros, que significa que era o responsável máximo pela segurança, bem como por todos os tripulantes, eles começam a tentar aliviar a embarcação, retirando peso. Então, começaram a tirar, a projetar para o mar algum da mercadoria que eles levavam também naquela embarcação. Mas também a tempestade só aumentava ao invés de reduzir. É quando o capitão desce para o porão, ocasionalmente, acidentalmente, à procura de soluções por todo lado, desce para o porão, depara-se no porão com Jonas. Ele mal conheceu Jonas. Jonas era um simples tripulante. Ele encontra Jonas, mas Jonas ia dormir em sono profundo.
Então ele indaga, acorda, desperta ele, diz: tripulante, nós estamos com um problema muito grande lá em cima. Estamos a ver uma tempestade, o barco está quase a naufragar. Então, levanta-te e evoca o teu Deus. Pode ser que o teu Deus se lembre de nós, do que estamos a passar, se lembre de nós e ele nos livre. Então, ele depois diz assim: mas já agora, quem tu és? De onde é que tu vens? Para onde é que tu vais? Então, Jonas é quando ele revela a sua identidade. Ele ainda está a conversar com os marinheiros. Ele diz: eu sou hebreu, adorador do Deus dos céus, criador da terra e do mar. Vejam como Jonas apresentou as suas credenciais. Ele foi direto ao ponto. Ele disse: eu sou hebreu e sou adorador do Deus. Quando ele diz isso, aquele capitão ficou com medo daquilo que ouviu. Por quê? Porque ele conhecia de relatos o que era o Deus dos israelitas. Então, quando ele pergunta a Jonas: por que fizeste isso conosco? Porque ele logo percebeu-se que Jonas estava a fugir de Deus. Ele diz: por que fizeste isso conosco? Então, eles, preocupados, portanto, no entanto, convida Jonas, já estão lá em cima com todos os outros tripulantes. Eles começam a lançar sortes para verem que era o problema daqui. A sorte cai em Jonas. Então, é quando Jonas diz assim: para que vocês não pereçam, atirem-me para o mar, que essa tempestade vai acalmar. Só que estes já ficam com medo de fazerem a justiça pelas próprias mãos. Então eles começam a pensar consigo mesmo. Eles dizem assim: se nós não lançarmos este homem, ou melhor, nós não sabemos se realmente este que é o problema ou é a solução. Mas também nós não queremos ser juízes de causa própria, no sentido de atirar um homem inocente e depois nós pegarmos sangue inocente. Então, que seja o Senhor a confirmar se realmente é isso que devemos fazer. E eles, de fato, decidem e atiram Jonas para o mar. Quando atiram Jonas para o mar, logo de seguida, aquela tempestade amainou. Isto é, o temor da tempestade se converteu para aqueles marinheiros no temor do Senhor. E aqueles marinheiros, logo de pronto, começaram a ofertar sacrifícios de louvor, a bendizer, a testemunhar a Deus e também começaram a apresentar votos para com Deus. Então, Jonas, através desse ato heróico, ele converte marinheiros, mas depois daquela conversão resulta num sofrimento. Por quê? Porque Jonas depois vê-se já a entrar no abismo do fundo do mar. Já estamos aqui na segunda parte. Então, Jonas, quando está a descer para o abismo do mar, Jonas começa a clamar. Jonas começa a orar. Jonas começa a evocar salmos. Salmos. O que se diz aqui é que os salmos que Jonas teve a entoar não eram uns salmos de louvor, não eram uns salmos de restauração, mas eram salmos de ação de graça, conquanto percebe-se que este trecho da oração de Jonas foi inserida após este evento para dar sentido. Jonas, então, a entoar os salmos, ele começa a arrepender-se. E no arrependimento dele, ele começa a dizer que ele estava a conhecer o abismo do fundo do mar. Portanto, aqui significa que Jonas desceu a terceira vez. Então, ele desce, a primeira vez para Jato, como chama a dizer, a segunda vez para o porão e a terceira vez ele a descer. Quando é prostrado, então ele começa a afundar. E ele, quando começa a afundar, ele a entoar esse salmos em oração incandescente. Jonas começou então a descrever aquilo que lhe ocorria à alma. Ele começa a descrever o sentimento e a emoção de angústia, de terror, de medo
que estava a lhe ocorrer naquele momento. Então Jonas começa a mostrar-se arrependido. E Jonas, nesse arrependimento, ele começa a dizer: gostava eu de voltar ao templo para adorar ao Senhor. Será que eu ainda terei essa oportunidade? Então Jonas começa a mostrar-se arrependido e a mostrar-se resoluto em cumprir os votos com Deus. É quando Jonas, depois, já lá para frente, estamos no capítulo 2, no versículo número 9, é quando Jonas testemunha que a salvação vem de Deus. É quando Jonas já lhe reconhece que somente a salvação vem de Deus. Depois de Deus reconhecer que Jonas havia se arrependido, depois de ter passado 3 dias no ventre de um grande peixe, então Jonas é levado para a terra seca e aquele peixe cospe Jonas para a terra seca. Agora Jonas na terra seca, durante aqueles 3 dias esteve no ventre do peixe, Jonas teve muito tempo para refletir. Jonas teve muito tempo para mudar. Jonas teve muito tempo para se preparar para a nova missão que ele iria receber. Neste caso, estamos a falar já da segunda missão, o segundo chamado de Jonas. Tendo sido lançado para a terra seca, então o Senhor volta a falar para Jonas. Diz assim: levanta-te, sobe até Nínive, a grande cidade, e vá lá apregoar o que eu te disser. Se a primeira vez Deus disse: levanta-te, sobe até Nínive, a grande cidade, e vá dizer-lhes que a sua abominação subiu até mim. Nesta segunda vez, Deus diz: vá a Nínive apregoar o que eu te disser. Jonas, então, dirige-se a Nínive. Tinha 800 quilômetros por percorrer pela frente. Então, Jonas foi preparando-se para aquela missão que ele levava. Jonas ia pregar a Nínive, ia pregar o arrependimento a Nínive. Jonas ia apregoar para que o povo de Nínive se arrependesse. Então, Jonas, enquanto está a caminhar, teve muito tempo para se preparar. Nínive era uma cidade muito grande, muito extensa, que duraria em norma 3 dias para que Jonas pudesse percorrer por todo o Nínive. Quando Jonas entra em Nínive, Jonas então começa a anunciar. E ele diz que os ninivitas se arrependessem, porque dali a 40 dias Deus iria destruir Nínive. Quando os ninivitas ouvem isso, eles começam a arrepender-se dos seus desvios. Então essa informação chega até ao rei, ao príncipe dos Nínives. Primeiro, o próprio povo, em arrependimento, estes começaram a rogar e a converterem-se, isto é, a procurarem ao Senhor. O príncipe deles, o rei de Nínive, este rasgou, retirou o seu manto, vestiu uma roupa de saco e foi sentar-se junto às cinzas. De seguida, o rei manda escrever um decreto que mandou publicar e anunciar que todo homem de Nínive, todo animal de Nínive, fosse gado ovino, fosse gado, fosse carneiro, ovelha nesse caso, para que nem homem, nem animal não comesse algo, tampouco bebesse água. Então ele estava a proclamar o que é um jejum obrigatório para todo homem e para todos os animais. Então, o povo aclamando, aceitando esse ato, o povo então arrepende-se. E o povo começa então a converter-se dos seus comportamentos e também o povo demonstra isso por intermédio de um jejum e por intermédio de oração e intercessão. Quando o povo assim o faz, Deus vê o ato dos ninivitas e reconhece que os ninivitas haviam se arrependido. É quando Deus, por causa desta mudança de atitude, de comportamento, na forma de arrependimento, que foi um arrependimento, não foi um arrependimento do homem, foi um arrependimento que levou a mudança de comportamento, mudança de atitude. Então Deus decide perdoar aos ninivitas, isto é, cancela aquela maldição, aquele castigo, aquela destruição que Deus tinha predestinado aos ninivitas,
agora anunciado por intermédio da boca do profeta Jonas. Uma vez Deus ter perdoado aos ninivitas, isto é, tendo Jonas conseguido converter aos ninivitas, essa foi uma conversão recorde, porque Nínive tem cerca de 120 mil habitantes. Jonas, num único dia, conseguiu anunciar a mensagem de arrependimento dos nínives. E antes de 40 dias, toda a nação se arrepende. Deus decide cancelar aquela maldição que tinha anunciado para os ninivitas. Só que o que acontece para nossa surpresa? Quando tudo isso acontece, então Jonas, o profeta, começou a demonstrar uma fé não consistente. Isto é, se Jonas, por um lado, como um homem político, era um homem que era nacionalista e patriota, portanto, ele era um hebreu devoto e que tudo fazia para a defesa e o bem-estar do seu povo. É assim que ele não se esquecia do que havia acontecido ao seu povo. Ele carregava isso consigo. Por essa razão é que ele politicamente não achava correto ir pregar o arrependimento de uma nação que era sua inimiga. Portanto, eu vou falar de Jonas enquanto político. Agora, Jonas, enquanto religioso, enquanto um profeta, Jonas era também um homem temente a Deus. É por isso que ele se designou como sendo um adorador de Deus dos céus, o Criador da terra e do mar. Só que, não obstante Jonas ser um homem também religioso, ele tinha uma fé não consentânea. Isto é, a fé de Jonas não era concordante com as suas credenciais enquanto um ser religioso. E por isso que Jonas começou aqui a demonstrar, neste ato de seguida que eu vou descrever, começou a demonstrar uma instabilidade emocional. Uma instabilidade emocional. De que forma? Jonas fica triste quando Deus decide perdoar os ninivitas. Então o que Jonas faz de seguida? Ele fica com uma grande raiva. Ele fica com uma grande raiva. Ele se isola e se aparta pelo fato de Deus ter acolhido aquela instrução. E ele diz consigo mesmo, em jeito de oração, ele diz assim: eu sabia que o Senhor é clemente, é misericordioso, é compassivo, é amoroso, e que se o povo se arrepende, o Senhor é pronto também a perdoar. É por isso que eu não queria pregar o arrependimento aos ninivitas. Só que Jonas, depois de ter mostrado essa ira, ele de seguida mostra um desânimo. De que forma? Ele, depois de fazer essa pregação, essa oração, ele diz: para mim, eu prefiro que o Senhor me tire a vida do que eu ter que ficar em vida para testemunhar isso. Isto é, Jonas fica triste e depois fica desanimado, porque para ele, aquele povo não merecia perdão de Deus. Então, ele diz que eu prefiro morrer, tira-me a vida, do que eu estar a ver ou a testemunhar o Senhor a perdoar pecadores, que para ele, o Jonas, aqueles pecadores não mereciam perdão de Deus. Então, de seguida, já estamos no segundo sentimento. Primeiro foi ira, depois ele entra em desânimo, pedindo a própria morte. Depois, quando ele pede a própria morte, Deus diz a ele: mas achas que é justo isso que estás a fazer? Jonas o que faz? Pega em si, sai da cidade e sobe até o oriente da cidade e vai ficar num canto, num ponto em cima. Ele ficou ali sentado, montou uma tenda e ficou protegido à sombra daquela tenda e ficou a olhar à espera de ver Deus, como é que ia o julgamento de Deus para aquela nação. Só que quando Jonas faz isso, depois é quando vem o terceiro sentimento de Jonas, só para mostrar a instabilidade emocional dele. É quando Jonas, sentado ali na sombra no dia seguinte, Deus faz crescer uma árvore de rícino.
essa árvore de rícino sobe, cresce. E depois aquela árvore de rícino cria uma sombra. E Jonas se alegra. Houve o terceiro sentimento de Jonas. Agora ele se alegra. Portanto, primeiro esteve com ira, depois entrou em desânimo, depois agora se alegra com a sombra. Mas ele sabia que aquela sombra foi Deus que havia proporcionado, pela graça de Deus. Deus permitiu que aquela árvore de rícino crescesse e criasse uma sombra para o refrigério da cabeça de Jonas, porque Jonas estava numa zona árida e aquele período era um período quente. Só que o que Deus faz de seguida? No dia seguinte, Deus manda um verme. Esse verme foi e rói e come a raiz daquela árvore de rícino. Consequentemente, aquela árvore de rícino seca, morre. E no dia seguinte, Jonas já não tem a sombra da árvore de rícino. Mais uma vez, Jonas agora entra no quarto sentimento emocional que mostra a instabilidade emocional de Jonas. Por causa disso, Jonas então entra em desânimo ou em desespero. Nós dissemos primeiro foi ira, depois foi desânimo, depois foi alegria e agora entra em desespero. Entra em desespero porque Deus manda. Deus aqui está a converter o seu servo. Primeiro, como ele converte o seu servo? Primeiro foi por intermédio do peixe grande. Depois do peixe grande, então Deus manda a árvore de rícino, que é uma planta. Depois Deus manda um verme que fez secar aquela planta. Quando faz secar aquela planta, Deus depois manda um quarto sinal, que foi um vento que transportava um calor, um ar muito quente. E aquele ar muito quente veio e bafeteou a cabeça de Jonas, que Jonas ficou tonto, ficou zonzo. E Jonas voltou novamente a pedir a morte. Isto agora no quarto sentimento de instabilidade emocional, que era agora desespero. Jonas volta a pedir a morte. Então Deus diz assim: Jonas, ouve cá. Você tem pena de uma planta de rícino que foi seca. Mas você sabe que essa planta eu é que pus, eu é que fiz crescer. Depois eu mandei um verme para mandar secar essa planta. Agora eu não vou ter pena, compaixão de 120 mil pessoas. O mais interessante no meio disto é que, por isso é que nós dizemos que foi uma tentativa de Deus converter a Jonas, porque não sabemos se realmente Jonas foi ou não convertido. No entanto, Jonas era um profeta de Deus, era adorador de Deus dos céus, criador da terra e do mar, mas Jonas, ele vivia uma perspectiva teológica problemática, na medida em que para Jonas a libertação, a salvação era exclusivo dos hebreus. Jonas não tinha ainda a revelação de que a salvação Deus havia oferecido a toda a humanidade, pois era a época do Antigo Testamento. A instrução que Jonas tinha eram as prescrições para a salvação de acordo com o Antigo Testamento, que era a circuncisão e a lei. Então, Jonas ainda mal conseguia prescrever, pensar e idealizar que afinal a salvação de Deus seria para toda a humanidade, que esta foi marcada por intermédio de Cristo, que inaugura o Novo Testamento, que inaugura a nova era, não é? E por intermédio de Cristo, então, foi trazida impostas as novas condições para a salvação. Então, é seguro nós afirmarmos que, efetivamente, ainda no Antigo Testamento, um dos livros, uma das passagens é em Jonas, que a salvação de Deus para toda a humanidade já tinha sido manifesta e demonstrada também no Antigo Testamento por intermédio do livro do profeta Jonas. Por último, não menos importante, importa dizer que Jonas significa pomba. O profeta Ezequias teria dito que Israel era como uma pomba tonta. Pomba dá a sensação do voador, de fugir. Então, daí a semelhança e o valor simbólico do nome do profeta Jonas, que significa em hebraico pomba. Tendo chegado a este ponto, fica aberto o momento para a nossa interação. Deixem ficar comentários, sugestões, questões,
observações para juntos podermos enriquecer esta reflexão. Muito obrigado. A paz, irmãos. Obrigado. Eu tenho aqui umas 4 questões. A primeira é: será que o Jonas, por ter desobedecido à ordem de Deus, ainda confiavam a ele ou já tinha saído na presença dele? Por que Jonas pediu para os marinheiros lhes lançassem no mar e não a ele próprio se atirar? Era para dar culpa aos marinheiros? O capitão, por ter feito essas perguntas, será que alguma coisa lhe tocou perante ao Jonas? Que lição aprendermos com o castigo de Jonas? Obrigado. Boa noite, irmãos. A paz. Eu tenho aqui algumas perguntas. Quero primeiro agradecer pela palavra de hoje. Na Bíblia, ouvimos falar ou conhecemos vários profetas e que pregam o Evangelho. A minha questão é referente ao chamado do profeta Jonas. Sendo ele um profeta, Deus o escolheu para fazer uma missão. Mas por que Deus escolheu justamente uma terra estrangeira, diferente de outros profetas, para Jonas pregar o seu evangelho? Bom, durante a explanação do coach, eu consegui perceber que o Jonas preferia morrer e desobedecer a Deus do que levar o evangelho ou pregar o arrependimento à população de Nínive. Mas mesmo fazendo tudo para que a sua missão fracassasse, por que Jonas obteve sucesso? Para que a sua missão fracassasse, por que Jonas obteve sucesso? O Jonas refugiou-se num barco onde tinham pessoas inocentes. Marinheiros que tinham objetivos por cumprir e os seus objetivos foram atrasados porque um homem decidiu desobedecer a Deus e descer até o porão para se esconder. Bom, a minha questão não é mais para o nosso lado humano, pessoal, deixando o lado de Jonas, mas eu queria perceber como é que nós podemos lidar com os Jonas das nossas vidas. Quando falo de Jonas, falo de obstáculos, porque o Jonas foi um obstáculo naquele barco para aqueles marinheiros. Como é que nós podemos lidar com os Jonas das nossas vidas? Obstáculos que muitas vezes não são visíveis e, em sua maioria, muitos estão escondidos em porões da nossa mente e que nos impedem de chegar ao nosso objetivo. Estimados irmãos, a paz, saúdo-vos e também quero agradecer por este momento, esta palavra que Deus partilhou hoje conosco. Tem uma questão um pouco controversa, talvez assim como posso definir. Por que Jonas, ciente que é pecador,
não desejava o perdão de um outro ser humano com dificuldades igual a ele. De seguida, quais são as práticas dos ninivitas que ativaram a ira de Deus? Dos ninivitas que ativaram a ira de Deus, a ponto de desejar ou querer destruir Nínive. Qual é a lição que Deus queria transmitir a Jonas em particular e ao mundo em geral com a árvore de ricino, o roedor e o calor intenso? Sim, e o roedor que derrubou a árvore e o calor intenso que ele trouxe no dia seguinte. Como é que se efetivou a compaixão de Deus para todos os seres humanos, usando Nínive como o ponto de partida? Sim, usando Nínive. Sim. Por que que Jonas apresentou credenciais de um Deus que ele não servia em espírito e em verdade? Por que Jonas apresentou credenciais de um Deus que ele não servia em espírito e em verdade? E para fechar, como é que a salvação que Nínive teve espalhou-se por toda a humanidade? Obrigado. Amados, quero agradecer o vosso amor manifesto na forma de questões que vão suscitar maior interesse e profundidade de entendimento, isto é, maior proveito a este maná que nós trazemos hoje. Temos estado a dizer que, independente dos dons, dos talentos que cada um possui, existe um único caminho, que é o caminho do amor. É esse mesmo caminho que é a edificação mútua. É quando nós podemos colocar todos os dons, conscientes, todos os dons são operados pelo mesmo Espírito. E é esse mesmo Espírito que vai guiar-nos. É esse mesmo Espírito que nós invocamos antes de iniciarmos esta reflexão. Então, vou passar de seguida para dar seguimento a isso, a reação em forma de respostas, comentários, reflexões para estas 13 colocações. E, em primeiro lugar, quero também louvar ao Senhor pelas vossas vidas, sobretudo da forma como Ele tem estado a manifestar-se no meio de nós, através deste evento, deste encontro. De seguida, a primeira questão é: será que o Jonas, por ter desobedecido a ordem de Deus, ainda confiava ou já tinha saído da presença do Senhor? Sugere-se que Deus é paciente. E a paciência dele resulta da misericórdia e do profundo amor que ele tem com a humanidade. Nós vimos que é um amor que tem um sentido poético, se preferirmos. Quando nós vimos o Cântico de Salomão, o Cantar de Salomão, sobre que é uma alegoria do amor de Deus para com o povo, o amor de Cristo para com a noiva, o amor de Cristo para com a igreja.
que é um amor que tem um caráter tripartido. É um amor de autodoação, é um amor de comprometimento e é um amor de desejo. Então, Deus realmente, Ele deseja conviver, deseja eternizar a mesma aliança que Ele fez com Abraão. É esta aliança que Ele quer ter numa relação pessoal que Ele quer ter com cada um de nós. No caso do Jonas, sugere-se que o Espírito de Deus sai do Jonas quando Jonas é projetado ao mar. Porque até então, Jonas gozava de uma certa proteção, isto é, a sua pele não tinha sido o quê? Alcançada, atingida. Isso faz lembrar um pouco a questão do Jó. Jó, ele gozava de uma certa liberdade e também gozava também das graças do Senhor, das bênçãos, até que o diabo, lá maquinando contra ele, disse que não. Se tu lhe tocares a pele, ele sentir a dor na pele, ali vais ver o verdadeiro Jó, vais ver o verdadeiro caráter dele. Então, Jonas estava nessa situação. Jonas ainda gozava da proteção e da graça do Senhor até aquele momento derradeiro, quando ele se rendendo, por ele ver que os outros eram inocentes. É quando ele próprio diz: projetem-me para o mar. Esta é a única solução para que vocês tenham vida. Porque este problema não é vosso problema, esse problema é meu problema. Então, projetem-me para o mar. Então, naquele momento, é quando o espírito de proteção sai de Jonas e Jonas começa a experimentar, à medida que ele foi descendo, começou a ser sufocado, começou a beber água, começou a perder a vida. Jonas começou a morrer lentamente. Só que Jonas, tal como sugere o Novo Testamento, sobretudo as epístolas, designadamente o apóstolo Paulo, Jonas, quando se sente fraco, ele se tornou forte. Jonas, à medida que foi perdendo o fôlego, a respiração, a vida, quando ele estava verdadeiramente a descer para o abismo do mar, porque no fundo do mar tem entranhas, abismo, ele diz que experimentou algas quase que lhe sufocaram, as águas, as ondas, tudo aquilo, ele viu o abismo, viu completamente escuro, ele experimentou a morte, literalmente falando. Ele experimentou a morte. Mas ainda lá, Jonas não perdeu a fé, tampouco perdeu a esperança. Foi naquele momento em que o espírito de Jonas torna-se forte. Então Jonas começa a orar, começa a interceder, começa a buscar o Senhor, começa a desejar servir ao Senhor. Aquilo que ele tinha rejeitado antes, aqui está o castigo que ele atraiu pela sua desobediência e o que causou um quadro de sofrimento para si, porque o profeta Isaías diz que os dentes dos filhos não podem ficar podres pelas uvas dos seus pais, isto é, o justo não pode carregar a condenação do ímpio. E foi isso que aconteceu. É por isso que o Jonas, por fim, ele teve que viver aquele sofrimento. Quando ele vive aquele sofrimento como consequência da sua desobediência, é quando Deus testou e verificou que aquele desejo vinha do coração de Jonas. O que restava mais para Jonas naquele momento? Já não restava nada. Jonas estava literalmente morto. Já não tinha nenhuma esperança. Mas mesmo lá, ele lá acordou o seu espírito, porque o seu espírito estava morto, porque é pelo desejo da carne. O desejo da carne queria fugir de Deus. Isso ofuscava o espírito dele. Então ele teve que entrar em sofrimento para que o espírito dele, o quê? Acordasse, reagisse. Porque Jonas estava espiritualmente morto por causa da desobediência dele. Quando ele lá no sofrimento, o espírito dele acorda. É quando Deus testificou o coração, viu que Jonas queria servir a Deus, já estava arrependido, Deus já tinha, porque o castigo de Deus
não é para destruir. O castigo de Deus é para corrigir, é para aperfeiçoar. Ora, vejamos. Deus permitiu que aquilo acontecesse porque Deus primeiro queria converter os próprios marinheiros. Jonas, quando é lançado ali pelo sofrimento que ele atraiu, converte os marinheiros. Os marinheiros começaram a adorar o Deus verdadeiro ali. E depois, ele próprio, o espírito dele já em apuros, é quando ele é arrependimento, ele diz que a salvação vem somente de Deus. De tudo isto, só para refutar isso, vai ser meia resposta para as questões seguintes, não é? Mas para dizer que quando ele é lançado ao mar, o Espírito de Deus já não estava lá. Quando ele já está lá no abismo, na morte, na escuridão, ele a sentir-se fraco, morto, já nem fraco, morto, fisicamente falando, foi quando o espírito dele despertou, acordou, reagiu. É quando ele lá começa a orar e interceder. Ele fez uma aliança com Deus lá no fundo. É quando Deus lhe concede, lhe confia o segundo chamado. Porque tinha falhado a primeira missão. Então Deus lhe confia o segundo chamado. Porque é por causa que estavam falando, Deus é o que é paciente. Mas quer primeiro ver o que é o arrependimento sincero. Então, isto ocorreu. Por que Deus pediu para o... Por que deveria ser Jonas, né? Por que Jonas pediu para os marinheiros o lançarem e ele não se lançou propriamente? Era para que a culpa caísse sobre os marinheiros? Bem, o que acontece é que existia um problema que Jonas não sabia que tinha iniciado. Na verdade, na cabeça de Jonas, ele estava a querer fugir de Deus. É isso que Jonas queria. Fugir da presença de Deus. Meus irmãos, não se foge de Deus. Não existe isso. Exemplo é esse. Jonas pensou que estava a fugir de Deus. Então, ele quando apanha aquele sono profundo, lá no porão, o problema começa a manifestar-se lá em cima. Jonas não tinha consciência, porque estava a dormir, estava em sono profundo. A consciência dele estava em sono profundo. Então, lá em cima começa a desencadear-se uma operação de salvação ao nível dos meios que estavam ao alcance deles. É quando eles começam o quê? Cada um começa a invocar o seu Deus. Eles, munidos do conhecimento que tinham sobre navegação, sobre marítimo, sobre embarcação, eles começaram a aligerar o peso da embarcação. Mas quer fizesse um, quer fizesse outro sinal, eles viam que, do contrário, aquela tempestade aumentava. O capitão, que é um homem experiente, percebeu-se que alguma coisa não está... que aquilo que estavam fazendo não era o suficiente, precisava fazer mais alguma coisa. É quando o capitão, nessa busca de solução, desce ao porão. E lá no porão, encontra o Jonas a dormir. A dormir. Se voltarmos a essa questão, por que Jonas diz que se me lançarem? É porque ele sabia que já tinham lançado cargas para aligerar o peso. Quem estava a causar o peso era o Jonas. Por isso ele disse, lancem-me. O peso sou eu. Se vocês me lançarem, então a tempestade vai acalmar. E foi isso. Não porque ele queria que a culpa caísse sobre os marinheiros. O que havia é que ele sabia que ele tinha que ser o quê? O sacrifício. Ele tinha que ser o sacrificado. Então, a culpa recaía sobre ele. Ele confessa a culpa dele. Ele diz que não tirem as cargas. As cargas não são as cargas físicas. Sou eu que sou a carga que estou a causar esse problema. 3. O capitão, por ter feito essas perguntas, alguma coisa tocou no concernente a Jonas, como já tinha adiantado na primeira questão, tinha me dito que o capitão é um homem muito experiente. Ele já tinha passado por situações do gênero parecidas, não é? Então, ele percebeu-se sim que alguma coisa não corria bem. Como é que um homem
para já foi se esconder no porão. Em princípio, o porão não é um sítio que é norma. Vai assim um passageiro normal, comum. Porão normalmente é um local restrito. Normalmente é um local restrito. Ora, o capitão, ele ao perceber-se que o homem estava lá, logo a dormir, o primeiro gesto dele foi dizer: invoca o teu Deus, talvez o teu Deus vai nos ouvir. E depois pergunta: mas já agora, o que estás a fazer aqui? Quem tu és? De onde é que tu vens? Para onde é que tu vais? Perguntas normais que qualquer capitão iria fazer encontrando uma pessoa naquela situação. Por quê? Porque ele ali, no problema estavam até lá em cima, eles desconheciam que existia um Jonas, uma outra pessoa lá embaixo, naquele momento. Então quando dizem: afinal quem tu és? O que estás a fazer aqui? Para onde é que tu vais? Não é? São perguntas que o marinheiro, enquanto responsável pela segurança daquela embarcação, ele tinha que fazer, ele tinha que investigar, ele tinha que compreender o que estava a passar. Ele tinha que conhecer, tratava-se de um problema que colocava em risco vidas. Ele queria perceber quem era este transporte, quem era esse passageiro que estava nessa embarcação. É quando ele faz estas perguntas. Por quê? Porque era um homem muito experiente. Ele foi se apercebendo que aquelas medidas que tomaram antes, que eram medidas que eles tomariam numa circunstância normal, mas eles viam que quando tomavam aquelas mesmas medidas que antes, no passado, tomaram, talvez resolveu, mas aquilo piorava. Então ele percebeu que aqui é alguma coisa. Então foi procurando outras soluções para além daquelas que já tinham ensaiado. Número 4. Que lição podemos aprender com o castigo de Jonas? A lição é que a desobediência traz sofrimento ao profeta e às outras pessoas. O que é que acontece? Isto é muito discutido, sobretudo na secção dos livros profetas. É que a questão, nós discutimos muito também sobre isso, lembro, sobre a questão da responsabilidade individual versus a responsabilidade coletiva. O que acontece é que, muitas das vezes, os castigos, os sofrimentos que a humanidade vive é resultado da responsabilidade coletiva, não só das pessoas, mas também os profetas, os sacerdotes falham. E as escrituras, sobretudo alguns profetas, assim foram instruídos por Deus a dizerem, a referirem, que algum sofrimento é resultado da inaptidão ou inatividade, ou pela falta dos sacerdotes e dos profetas. Então, esses também, quando não são obedientes a Deus, também eles já traem problemas, sofrimento, maldição, primeiro para eles próprios e também para as pessoas à sua volta. Então, isso é a lição que podemos aprender com o castigo de Jonas. Assim, com mais profundidade, Jonas era um profeta de Deus e era adorador confesso de Deus dos céus, Criador da terra e dos mares. Mas, não obstante isso, Jó tinha alguns grilhões. A sua fé não era muito sólida, do ponto de vista de atos. E ele tinha uma grande limitação, que era um problema teológico profundo, que era o âmbito, o alcance da revelação que Jonas tinha sobre a salvação. Ele entendia que a salvação era restrita aos judeus. É isso que ele entendia. Eu vou discutir um pouco mais sobre isso, porque há mais uma ou duas questões que falam sobre isso, e vou desenvolver esta parte. 5. Por que Deus chamou Jonas para pregar a uma terra estrangeira, diferentemente dos outros profetas? O que acontece é que a maior parte dos profetas foram levantados e estes dirigiam as suas mensagens para o povo de Israel. Até este período, isto é, até que período? Estamos a falar de até
ao período em que o povo de Israel é castigado, tendo sido levado como cativo. Após o cativeiro, então inicia-se um novo período, em que este período é chamado o tempo da graça, ou o período da graça. Neste período que iniciou com a invasão da Babilônia aos israelitas, este período, então, é um dos primeiros profetas que foi levantado para pregar sobre o Evangelho da Graça foi Daniel. Porque Daniel foi quem teve a revelação de que forma é que Deus iria conduzir ou manifestar o seu poder de domínio do mundo através dos gentios, em que esses gentios iriam estar a dominar os próprios judeus, desde essa altura que os judeus foram levados cativo até a vinda ou regresso de Cristo no dia do Senhor. Para além, depois de Daniel, também temos o caso de Jonas. E há outros. Jonas foi levantado com esta missão específica, especial. O que acontece é que, nesta altura, já tinha iniciado a época do Evangelho da Graça, como estava a explicar por intermédio do profeta Daniel, mas esta missão de Jonas era muito voltada para... Eles não eram só uma terra estrangeira, é que eram inimigos. Eram inimigos dos judeus. O que eu quero dizer por serem inimigos? Foram os ninivitas. Ninivitas são que? Assírios. Nínive é capital da Assíria. Foram os assírios que invadiram a quem? Invadiram Israel, Reino do Norte, e levaram esses como cativos. Então, esses, para o povo, para todos os hebreus, eram inimigos. E Jonas, como era um patriota, também, para ele, os nínives, eram inimigos seus. Então, pela lei, e Jonas sendo um profeta do Antigo Testamento, ele conhecia a lei da retribuição, que está patente no livro de Deuteronômio. Olho por olho, dente por dente. Isso era legítimo no Antigo Testamento. Para Jonas, os inimigos deles que os castigaram, também para eles, e de acordo com a perspectiva do livro de Gênesis, capítulo 12, verso 4, em que Deus, na aliança com Abraão, diz: abençoarei a quem te abençoar, amaldiçoarei a quem te amaldiçoar. Então, para Jonas, esta disposição, mais a questão da lei da retaliação, para ele, um mais um, então aqueles inimigos também mereciam castigo. Essa era a percepção de Jonas, essa era a perspectiva problemática. A perspectiva teológica que era problemática para Jonas, que era uma limitação que Jonas tinha. Por essa razão é que o Deus levanta Jonas. Por quê? Porque naquela altura, Deus levanta Jonas, que era para Jonas ser um dos daqueles que iriam lançar os alicerces sobre a boa nova. O que é que nós estamos com isso a querer dizer? É que Jonas foi um missionário que foi para uma terra estrangeira, que era para levar a boa nova, para ir anunciar a Cristo em terra estrangeira. Então, essa é que era a missão que foi confiada a Jonas. Por quê? Porque nós sabemos que, por fim, só para terminar, falávamos da lei da retaliação, Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, Cristo veio para revogar a lei da retaliação. Por quê? Porque Cristo, ele iniciou como? Quando ele estava para se entregar voluntariamente aos inimigos, aos soldados de Herodes, vocês lembram-se que os seus discípulos quiseram reagir. Pedro tirou a espada e quis também responder o que? Olho por olho, dele por dentro, que é a lei da retaliação. O que Cristo respondeu? Cristo disse: não. Embainha a tua espada. Como quem diz: nós vamos vamos entregar sem violência.
Então o cristão passa a ser um soldado que não usa violência física. Então o cristão passa a ser alguém que tem uma moral superior. Então é quando depois Cristo trouxe o quê? Trouxe a redenção. O que é redenção? Perdão. É o perdão. Então Cristo foi a própria redenção em pessoa. Então, consequentemente, o Novo Testamento já reforma ou revoga a lei da retaliação, porque Cristo até nos ensina até a orarmos pelos nossos inimigos. Então era isso que Jonas estava limitado, não conseguia perceber. 6. Por que Jonas obteve sucesso mesmo fazendo tudo para que a sua missão fracassasse? Jonas obteve sucesso porque Jonas, quando... Nós temos que compreender primeiro é que as missões ou os chamados não são mérito. Ninguém merece, humanamente falando, ser chamado pelo Senhor para ser usado como seu instrumento. Nós sabemos que isso é somente mediante a graça, é um favor divino. Segundo aspecto, quando Deus chama alguém, o que Deus precisa dessa pessoa, a principal disposição é a sua disponibilidade e a sua entrega, que é o que é obediência. Porque todo o resto é Deus quem faz, é Cristo quem faz, opera e completa. Como se não bastasse até para gravar tudo, e baralhar e complicar tudo ainda mais. Deus tem a sua forma muito especial e soberana de escolher as pessoas. Ele escolhe pessoas que não têm nada a ver com o padrão comum e normal. Por quê? Ele capacita os seus escolhidos. Então, Jonas o que precisava? Ele precisava somente ter disponibilidade de se arrepender e mostrar que queria cumprir a missão, queria obedecer. Foi quando ele se arrepende aqui no peixe. Então, neste momento, é quando Deus, então, volta a chamar Jonas. Quando volta a chamar Jonas, Jonas começa a caminhar com determinação para Nínive. Jonas já trazia ali outras forças. Por quê? Porque Jonas já tinha passado por uma experiência muito amarga. E Jonas não queria repetir o mesmo sofrimento. Ele já tinha passado por aquele sofrimento. Ele não iria querer passar pelo mesmo sofrimento. Ninguém que está aqui pode querer passar pelo sofrimento que Jonas passou. Então, Jonas, melhor do que ninguém, não queria passar por aquele mesmo sofrimento. Então, ele quando anda no segundo chamado, ele caminha determinado a Nínive. Ele levou uma mensagem de pregação do arrependimento, que foi uma evangelização, disse que é uma mensagem altamente eficaz. Que a evangelização, a conversão e a pregação de Jonas foi tão eficaz como quase que nunca se viu. Por quê? Porque Jonas, em menos de 40 dias, ele para já levaria 3 dias para ele percorrer Nínive. Ele fez em 1 dia. Segundo, ele levou uma mensagem de conversão, de pregação ao arrependimento muito clara, muito direta, muito precisa. E não foi assim difícil para os assírios receberem, acolherem, porque os assírios também eles já tinham experimentado 2 experiências com Deus. Uma delas foi através do eclipse solar. Então eles tinham algumas referências, embora ainda que fossem remotas, mas eles tinham referências. Quando chega Jonas, naquele momento, com determinação, ele entra e pisa aquele solo com aquela certeza, confiança. Jonas já não estava sozinho. E a força que Jonas levava naquele momento era muito superior. Então Jonas ele não estava a andar pelos seus pés, estava a andar pela graça. Esse era o poder que estava revestido sobre Jonas para aquela missão que ele aceitou. Por isso é que a missão de Jonas foi muito eficaz. E ele teve um grande sucesso. Fazendo tudo para que a sua missão fracassasse, significa foi antes, depois ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Só quando ele se arrepende, Deus lhe usa e ele se sentiu usado, ele tem se sentido usado. Ele mostrou o mesmo arrependimento, a mesma predisposição que o profeta Elias mostrou quando estava no deserto, dizendo, eu prefiro que me tires a vida. Isto é, ele queria se desligar de Deus, queria se separar de Deus. Como quem diz, para mim, não estou preparado, não estou mentalmente, psicologicamente, emocionalmente preparado para ver o Senhor a perdoar esses meus inimigos. Então eu prefiro que tu me tires a vida.
Essa foi a confissão de Jonas, não é? 7. Como é que podemos lidar com os obstáculos como os Jonas nas nossas vidas? Obstáculos que não são visíveis e muitos estão escondidos em porões da nossa mente e impedem-nos de chegar ao nosso destino. Como é que nós podemos nos lidar com os obstáculos como os Jonas? Então, a melhor forma de nós lidarmos com obstáculos é termos presente que a salvação é individual. A salvação é individual. Nós temos que, ao termos essa consciência, nós temos que buscar ao Senhor de todo o nosso coração. E quando nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração, nós queremos fazer aquilo que Deus pretende, porque o objetivo, o gozo, o interesse de Deus é ter relação, é ter intimidade com cada pessoa. Então Ele usa intermediários para que esses intermediários sejam uma ponte, sejam porta-vozes para cada um de nós chegar ao trono da graça, porque agora já não existe sacerdote. Estamos na era da graça. Já não existe figura de sacerdote. O sumo sacerdote que existe é Jesus Cristo. Ele é o único intermediário, único, entendam? Único, significa que não existe outro. O único intermediário entre Deus e toda a humanidade é Jesus Cristo. Ele vai usar pessoas. Para quê? Para nos sensibilizarem, para nos manterem despertos. Mas o que Deus quer é ter intimidade, ter uma relação pessoal com cada uma das pessoas. Então, aquela cidade tinha muitas misturas, não é? Consequentemente, era um povo muito alienado do Senhor. Então, são estas práticas deles, mais a prática que eles tiveram quando eles foram invadir, quando foram aprisionar, quando foram levar como cativo os israelitas. É verdade que aquilo não foi pelo poderio deles, foi pela vontade e permissão de Deus que os israelitas fossem levados cativos. Isso é verdade. Mas ainda assim não deixaram de ser os instrumentos de Deus para castigar o seu próprio povo. Então, essas eram as práticas. Para além disto, paganismo também foi o que eles fizeram lá aos próprios israelitas. 10. Qual é a lição que Deus queria transmitir a Jonas e ao mundo através da árvore, do verme e do calor? Aqui Deus estava a converter o próprio Jonas. Deus já tinha, por intermédio de Jonas, já tinha convertido marinheiros, por intermédio de Jonas já tinha convertido os ninivitas, inclusive até os reis, os príncipes dos ninivitas, e agora aqui Deus já queria converter o próprio profeta dele. No que concerne a revelar aquele mistério que limitava a perspectiva teológica que ele tinha sobre a salvação. Então, Deus, no seu modelo muito pedagógico de ensinar, tal como Cristo nos habituou, com alegorias, com parábolas, com exemplos. Então, Deus criou essa forma superior, sublime, de sabedoria superior, sublime, para lhe explicar a Jonas de uma forma pacífica, harmoniosa e ilustrada. E através de experiências que ele próprio passou, mais uma vez, a par daquela experiência que ele tinha passado no interior do ventre do peixe. Uma coisa também importante trazermos aqui tem a ver com dois momentos, duas passagens nos evangelhos, nos 4 evangelhos, que se fala sobre a missão de Jonas, enunciado por Cristo, quando escrivãos, quando saduceus, quando fariseus pediram a Cristo. Tem 2 registros. Tem um registro no livro do Evangelho segundo Lucas, tem outro registro no Evangelho segundo Mateus. No Evangelho segundo Lucas, estes fariseus, escribas, perguntam a Cristo: dê-nos um sinal, pedimos um sinal de que tudo isso que tu falas é verdade. Manifesta lá um sinal, faça um milagre, um prodígio. Sabe o que Cristo responde? Cristo diz: não haverá nenhum outro sinal a não ser o sinal de Jonas. O sinal de Jonas já é suficiente para vocês. Isso é como Cristo responde no Evangelho segundo Lucas. No Evangelho segundo Mateus,
Cristo acrescenta algo para além disso. Ele diz que o sinal de Jonas foi suficiente. Mas para além do sinal de Jonas, eu também irei ficar 3 dias no sepulcro da terra. Do mesmo modo que Jonas tinha ficado 3 dias onde? No ventre do peixe. Então, que lições Deus... número 11, obrigado. Como é que se efetivou a compaixão de Deus a todos os seres humanos através do exemplo de Nínive? Então, já dissemos também que, por intermédio desta missão específica, a Nínive, estava aqui um presságio da revelação, uma manifestação daquela revelação que Deus já tinha dado à humanidade em Gênesis. Quando Deus faz aliança com Abraão, já lá, Abraão estava lá, escrito, definido, só que estava muito escondida. Estava muito escondida, por quê? Porque quando Deus escolhe e faz aliança com Abraão, estava a definir qual seria o caminho, a família, o grupo, a linhagem pela qual iria chegar a salvação a toda a humanidade. Mas já estava lá declarado desde essa altura que a salvação era para todos. Mas nós ainda não compreendíamos, não compreendíamos. Tudo era um caminho. Então, se a questão é como é que se efetivou a compaixão de Deus a todos os seres humanos através do exemplo de Nínive? Isso se efetivou através de Jesus Cristo. Por todas as escrituras apontam a Cristo. O Antigo, o Novo Testamento, a Bíblia, toda a Bíblia fala de Jesus Cristo. Toda a Bíblia, não há uma parte que não fala de Jesus Cristo. Só que há um momento que está escondido. Está escondido, em algum momento no Antigo Testamento está escondido. Portanto, ali ele estava unificado ao Pai. Então, no Novo Testamento, depois, ele desce na forma humana para que nós pudéssemos crer. Por quê? Porque nós temos coração endurecido. Então, Deus foi usando diversas táticas. Porque Deus é um mestre do ensino. Ele é um pedagogo. Ele vai de tempos a tempos usando diferentes formas de evangelizar. Mas está a falar a mesma verdade. Não mudou a verdade. A revelação já estava lá no Gênesis. Quando disse a Abraão, eu vou te fazer pai de muitas nações. Muitas nações. Pai de muitas nações. Quer dizer, o Abraão, as mesmas bênçãos Deus deu a Abraão, iria dar a muitas nações, da qual Abraão seria pai. Naquela altura, meus irmãos, a visão míope que tínhamos, percebendo que aquela aliança foi dada a Abraão, consequentemente, na forma como Abraão interpretou, concebeu e fez, então ele traz isto, mais a revelação de que ele tinha que circuncidar todo o primogênito que nascesse na sua casa. Então ficou para eles claro que a condição para a salvação era a circuncisão e a lei. E eles passaram a seguir essa temática, não é? Mas a compaixão de Deus a todos os seres humanos é efetivada com a vinda de Cristo em forma humana. Por quê? Porque Cristo chamava-se Jesus. E Jesus que era nascimento virginal, Cristo porque era um ungido, um Messias. Então ele veio na forma humana. Mas ele era Deus. Então era Jesus Cristo. Então, e isto efetiva-se, a compaixão de Deus a todos os seres humanos, ele que veio para expiar a condenação a toda a humanidade, de unificar, formando uma nova Jerusalém, um novo povo, um único povo. Antes existiam 2 ou 3 ou mais. Então ele veio para unificar. Por quê? Porque ele era judeu. Então é que está o plano fica perfeito nessa compreensão como nós vimos. Escolhe e faz aliança em Abraão, e depois da linhagem de Abraão, porque Cristo também é filho de Abraão nessa sequência. É descendente da linhagem de Abraão, por isso é que um dos 4 evangelhos apresenta Cristo como filho de Abraão. Do ponto de vista de linhagem. Certo? Do ponto de vista de linhagem. Era filho de Abraão, era descendente de Abraão, por quê? Porque era judeu. Então,
Dessa forma podemos compreender. Número 12. Por que Deus apresentou credencial de um verdadeiro adorador? Por que Jonas, apresentou a credencial de um verdadeiro adorador quando não era? É assim. Jonas, como estamos a dizer, ele era sincero naquilo que ele sabia. E ele era limitado. Ele tinha uma grande limitação, que era a perspectiva teológica que ele tinha sobre a salvação. Por quê? Porque para ele concebia a salvação na base das premissas do Antigo Testamento. Circuncisão, lei. Então, ele olhando para a lei da retaliação e olhando também para a questão da aliança que Deus fez com Abraão, então para ele não cabia ele pregar o evangelho da salvação e do arrependimento a um povo inimigo dele. Então aquilo já era um problema dele. Ele estava limitado. Por estar limitado, aquilo criou uma confusão nele próprio. E como é que ele reage àquela confusão? Ele prefere fugir da presença de Deus para não ser o quê? Martelado e acusado. Ele pensou que lá onde ele fosse, ele não haveria de continuar a ser incomodado por algo que lhe criava confusão. Então, ele foge para outra direção, no sentido de que lá, ele sendo território, acho que ele achava que Deus só ficasse naquele território, naquela jurisdição. Ele entendia que, indo a Tarsis, ele estaria a fugir da presença de Deus. Isso foi o que Jonas decidiu consigo mesmo. Decidiu consigo mesmo. Só que lá é quando ele se apercebeu que tinha cometido uma grande falha, um grande erro. E depois ele se arrepende. E nesse erro, nessa falha, também foi permitido por Deus. É que está. Nós dizemos que o sofrimento é permitido com Deus. Não para quê? Não para nos destruir, mas para aperfeiçoar. Deus, quando chama o profeta, ele quer usar o profeta através da vida do profeta para ele salvar outras pessoas. Então, ele, fugindo de Deus, atraiu o sofrimento para si. Consequentemente, ele teve que experimentar o sofrimento que ele atraiu, e através desse sofrimento que ele atraiu, ele converteu pessoas. Primeiro os marinheiros, depois os nivitas. Depois o problema já ficou só para ele. Já era Deus e ele próprio. Ele o profeta. É quando, até por fim, dizemos que houve uma tentativa de conversão. Não sabemos como terminou essa tentativa de conversão. No entanto, para aquilo que era a missão do profeta, enquanto servo de Deus, já estava completa. Nem nos interessa saber se ele aceitou ou não a conversão, porque ele foi chamado com uma missão que era para quê? Ir pregar o evangelho da salvação para os nivitas, e ele isso fez. Por isso é que o autor nem se preocupa, e para nós não pode ser preocupação saber se ele aceita, não aceita ser convertido. O profeta é um instrumento de Deus. É um chão, é uma plataforma, é um meio, é um caminho. Deus quer alcançar pessoas. Usa o profeta. Os profetas são usados. Por isso é que eles são servos. Aí está o nome servo. 13, e a última. Como é que a salvação de Nínive se espalhou por toda a humanidade? Também já muito referimos a essa questão. Tudo era um caminho. Nós vemos Jonas como sendo um missionário do Antigo Testamento. Jonas, que também foi um profeta que foi usado para profetizar a outras nações e não ao povo de Deus ou ao povo de Israel. E nós também podemos compreender que o plano de Deus de salvação de toda a humanidade sempre esteve promulgada, mas ela não foi compreendida inteiramente por todos os tempos. Por tempos a tempos, há um caminho, um percurso que Deus usa. Significa que ainda não tinha chegado o momento antes de se fazer conhecer que a salvação era para toda a humanidade. Então chegou um momento. Uma dessas manifestações foi através de Jonas. E depois encontra-se o epílogo. Isso é o momento áureo, o momento mais alto do próprio Jesus Cristo. Porque este é quando faz o rompimento e a reforma da condição para a salvação. Vem em Cristo.
Veio em Cristo, porque Ele reforma não só a condição para a salvação, mas também Cristo veio para reformar o culto, e veio para reformar o sacerdócio, e veio também para instalar uma nova ordem. Então houve ali uma mudança, uma transição, um shift com Cristo. E o mesmo shift haverá quando Cristo regressar na sua segunda vinda. Quando Cristo regressar na sua segunda vinda, é aquilo que nós chamamos do dia do Senhor. Chamamos do julgamento divino. Então ali no julgamento divino, no dia do Senhor, há de haver uma dupla manifestação. É aquilo que nós dizemos, há de haver um caráter dual. Dual, em que sentido? Há de haver castigo para os ímpios, onde haver bênçãos espirituais para aqueles que se conservaram, que se guardaram com esperança para o dia do Senhor. Quer o caminho seja de fugir de Deus, quer o caminho seja de obedecer, a sentença ou condenação do dia do Senhor vai chegar para todos, mas cada um vai colher na proporção da sementeira que tiver feito até essa altura. Tendo chegado a este ponto, queremos agradecer a vossa presença, vossa pontualidade e interesse, e queremos sugerir que subscrevam em nossas plataformas, partilhem com os vossos contatos e deixem comentários, questões, sugestões para podermos desenvolver uma interação. Esta lição encontra em nossos arquivos digitais, nossa página de Facebook, Antônio Sende_Oficial, nosso canal de YouTube, Antônio Sende_LDA, nosso aplicativo optimizável para plataformas Android, Elo App, e nosso webpage www.academiaservo.com. Muito obrigado, um abraço de luz e até breve.